condenação há Poder pra vencer. Fazer o quê? Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que Não sai daí não, me acompanha. eu canto pra glória de Deus. Quem conhece esse louvor? Bem antigo. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo? É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Mas para quem Está em ti, Deus Senhor. Quase parando, se força e vigor, a gente lê a palavra. encontra poder para vencer, continuar a jornada. Não saem daí. Já vamos entrar com uma palavra. E sabe que dele não lembra mais. Canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. que desceu da cruz. Mas é o quê? Certo que provas virão, investida do vil tentador. Nenhuma condenação há, está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu. Encerrei o louvor. Vamos dar início à nossa live de hoje. Quero desejar a todos uma boa noite. Tenho certeza que vocês estão bem e quem não estiver bem vai ficar bem em nome de Jesus. Queridos, é um prazer estar com vocês aqui novamente, poder compartilhar pensamentos, ideias, compartilhar situações que nós vivemos na nossa vida e poder trazer um pouco da nossa experiência. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês não saiam, que vocês permaneçam aqui na live para poder falar de um assunto que já tinha marcado para poder falar. Não falei algumas coisas, alguns temas que eu não tinha na verdade escrito, não tinha compartilhado nas redes sociais. Eu pulei, na verdade, esse tema, mas hoje, especificamente hoje, eu vou falar sobre esse tema aqui, ó. Não se entristeça, não deu para poder colocar aí, tá? Completo. Não se entristeça pelo seu passado. Lembre-se dele para não voltar lá. Interessante, né? Vou repetir novamente. Não se entristeça pelo seu passado. Lembre-se dele para não voltar lá. Por que nós vamos falar sobre esse tema? Vamos falar sobre essa questão aqui que eu acabei de dizer agora. Meus amigos, tem muitas pessoas que não gostam de lembrar do seu passado. Tem muitas pessoas que só em pensar no passado, ela se abate, ela se entristece, ela fica para baixo, deprimida. Tem pessoas que não querem saber do seu passado.
Olha, eu vou te dizer algo. Realmente, quem viveu um passado ruim e tem um histórico de vida horrível, vamos dizer assim, não quer lembrar. Não quer nem pensar sobre o que ele viveu, sobre o que ele passou. Lógico, tem coisas que nós fazemos na vida por falta de maturidade que a gente bota a mão na cabeça e fala: eu não acredito que um dia eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu me comportei dessa maneira mediante essa situação. Realmente, quando nós lembramos do passado, a gente fica até com vergonha, não é verdade? Ficamos com vergonha do nosso passado. E tem pessoas que não querem lembrar dele. Eu respeito você, você que não quer lembrar do seu passado, você que tenta de tudo e faz de tudo para esquecê-lo, mas não tem como você esquecer, apagar da sua memória o seu passado. Existem pessoas que ficam tão mal, mas tão mal pelaquilo que fizeram, que é só lembrar do passado que já é o pontapé inicial para começar a vir uma tristeza grande no coração. Tem pessoas que choram, tem pessoas que estão bem, lembrou do passado, já se recolhem. E vou te falar, isso gera um incômodo tão grande nela e fica tão notável, tão explícito, que as pessoas conseguem identificar que você mudou. Aí vão te perguntar: você estava tão bem agora? Você estava conversando de boa, trocando uma ideia. De repente, você fechou a cara, já quer ir embora. Por quê? O que houve? Será que eu fiz alguma coisa de mal para você ficar assim? Não, você não fez nada de mal. Simplesmente essa pessoa lembrou do seu passado. Quantas vezes você não identificou isso em alguém? Quantas vezes você não percebeu isso em alguém? E você chegou até essa pessoa, perguntou a ela: o que está acontecendo? E ela te respondeu: ah, eu lembrei aqui de algumas coisas que eu fiz, de algumas coisas que me incomodam. Sabe, eu me arrependo tanto de ter feito isso, eu me arrependo tanto de ter agido dessa maneira, mas eu vim aqui, através desta live, dizer para você: não se entristeça com o teu passado. E tem pessoas que levam tão a sério essa questão de querer deletar o passado, apagar, neutralizar o passado da sua mente, que elas são capazes de mudar toda a sua vida, todo o cenário da sua vida, justamente para não ter lembrança. Tem pessoas que mudam de casa, tem pessoas que mudam de carro, tem pessoa até que muda de relacionamento. É verdade, existe de tudo nessa vida. Então pessoas querem desfazer de coisas para não lembrar do passado triste que viveu. Mas eu tenho uma ideia diferente. Você não é obrigado a absorvê-la. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas eu vou compartilhar com você mesmo assim. Você vai parar, vai analisar, vai pensar em tudo que eu vou te falar agora. E se você tiver de acordo, fazer a sua análise pessoal, e se você achar que tem coerência, absorve, coloque em prática. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um relatório muito ruim do meu passado. Claro, já fiz muita coisa boa, mas também já fiz muitas coisas ruins. Não ruins, que eu digo assim, ao próximo. Ruins que não trouxe benefício para minha vida. Coisas que, sabe, não deveria ter feito.
não deveria ter falado, não deveria ter agido. E essas coisas me causavam vergonha. Cheguei um tempo da minha vida até fazer da forma que eu falei aí. Cheguei a jogar algumas coisas fora, ir para outro lugar por causa do passado. Pessoal, não esqueça, grave o que eu vou te falar agora. O seu passado, ele não pode ser apagado, deletado da sua mente. Ele está lá em uma parte do seu cérebro, guardado. E você precisa deixar ele guardado. E de vez em quando você ir lá, abrir essa caixinha e dar uma espiada nele. Sabe para quê? Para que você não volte mais lá. Para que você guarde essa lembrança. Para que você tenha na sua memória, para que você, quando olhar para isso, quando você olhar para o seu passado, a situação que você viveu, para que você não venha se entristecer, mas simplesmente para que isso venha te fortalecer. Existe uma passagem bíblica que um homem estava há muito tempo numa cama, ele não conseguia sair dali. Ele buscava pela sua cura o tempo todo. Jesus, passando por ali, perguntou: queres ser curado? Mas como? O que eu vou fazer? Como eu hei de receber tal bênção? Como eu vou fazer para receber tal vitória? Jesus perguntou: queres ficar curado? Pois bem, eu quero. Pega a tua cama, levanta e anda. E rapidamente, e imediatamente ele ficou curado. Só que Jesus disse para ele: leve ela. Aonde você for, leve essa cama. Para que levar a cama? Para que levar algo que me fez sofrer? Para que estar perto em algo que eu passei tanto tempo paralisado? Por que estar do lado de algo que me fez tantas vezes chorar, ficar para baixo, deprimido, triste e até mesmo desmotivado para viver? Jesus não estava pensando dessa forma. Jesus não queria passar esse sentimento para ele. Não é isso que Jesus estava transmitindo quando ele disse: pega a sua cama, levanta e anda, e permaneça com ela para onde você for. Jesus estava dizendo: essa cama vai servir de lembrança para que você não volte mais para cá, para que você não tome mais as mesmas atitudes do que você tomou no passado e veio parar aqui. Aquele homem não estava ali simplesmente à toa, porque nasceu daquele jeito. Não. Houve algumas ações da sua vida do passado que fez ele ir para ali. E passou por muitos anos ali, naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, naquele lugar de angústia, naquele lugar que fazia suas lágrimas descer. Imagina, alguém paralisado em um lugar. Não é que você inveja, não é que você tem inveja das pessoas, mas você vê a vida de A, a vida de B, a vida de C se locomovendo, a vida de pessoas andando e você parado. Você vê pessoas crescendo e você parado. Você vê pessoas desenvolvendo projetos, sonhos e você parado. Imagina a depressão que dá na alma de ver pessoas conquistando e você parado. Você olha e quando você se entristece de ver pessoas conquistando, quando eu digo isso, não é porque você está cobiçando aquilo que é do próximo. Eu não estou dizendo isso para que você tenha inveja do crescimento das pessoas. Não. É quando você olha para você vê que também tem oportunidade e que você pegou a oportunidade e jogou fora.
Pegou a oportunidade enquanto você estava bem, enquanto você tinha condição, enquanto você tinha saúde, enquanto você tinha recursos, oportunidades, e você jogou fora. Imagina como bate aquela angústia na alma em saber, eu tenho potencial, eu tenho essa força, mas por causa do meu passado, eu estou aqui nessa cama, paralisado. Não consigo me movimentar, não consigo ir para frente, não consigo alcançar os meus ideais. Deve ser muito ruim. Deve não, é muito ruim. E o tema hoje eu acabei de falar agora, não se entristeça por causa do seu passado, mas lembre-se dele para não voltar mais lá. Olha, a partir de um determinado tempo da minha vida, eu não joguei mais as coisas fora que me lembravam as coisas ruins que eu fazia. Eu não me distanciei de pessoas que me faziam mal, ou alguma coisa também que eu fiz mal contra elas, não. Hoje, eu deixo todas as lembranças do meu passado em evidência diante dos meus olhos. Me arrependo, sim, daquilo que não era para ter feito. Mas não fico entristecido, porque já fiz, porque já cometi o erro. O que eu preciso entender e colocar na minha mente é que eu ganhei oportunidade. É que eu tenho agora uma oportunidade de fazer diferente. Uma oportunidade de seguir em frente, mas construindo uma história nova. Uma história sólida. Uma história que não vai me trazer tristeza, mas agora sim, alegria. Construir um novo recomeço com atitudes diferentes. Isso que eu preciso entender. Isso que você precisa fazer. E quando eu falo de construir coisas novas, não é jogando as coisas velhas fora. Sabe por quê? Porque tudo é fase da vida. Tudo são experiências da vida. Até mesmo o mal que você cometeu. Até mesmo a falha que você errou. Isso são experiências para você não fazer mais. Porque quando eu erro, quando eu falho, quando eu faço aquilo que não é legal, certamente isso vai me acarretar consequências de dores, de tristeza. E não é só isso. Pessoas se afastam, família critica, pessoas não querem estar perto de você. Por quê? Atitudes erradas, ações erradas. Mas hoje, aprendendo agora a ser uma pessoa boa, uma pessoa que some, uma pessoa que agrega valores, e tendo essa oportunidade para seguir em frente, fazendo coisas novas, eu sempre, quando olhar para o meu passado, eu não vou mais chorar. Eu não vou mais me entristecer. Pelo contrário, eu vou me alegrar e vou dizer, eu ganhei mais uma oportunidade. Gostaria que você abraçasse a oportunidade que Deus está te dando hoje. Ontem não foi bom. Um tempo atrás não foi bom. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de fazer tudo certo para que as coisas venham ser agradáveis, primeiramente, diante dos olhos de Deus. Agradável para poder saber que eu sou uma pessoa de valor, que eu sou uma pessoa que posso oferecer coisas boas, posso alegrar corações, posso compartilhar sentimentos bons, experiências boas,
e que as pessoas possam olhar para mim e me ver como uma mão estendida, me ver e enxergar que ela pode contar comigo e ter um ombro amigo. É isso que eu quero hoje pensar, olhando para o meu passado. Se você se culpa, se você fica se martirizando pelo seu passado, eu quero dizer para você, não no nome de Paulo, de Pedro e nem de João, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa remover dessa tua consciência essa acusação que muitas das vezes fica batendo na tecla, batendo na tua alma, tentando te oprimir, para que você paralise a sua vida, venha paralisar os seus sonhos, seus projetos, porque essas coisas que você fez no passado vive te entristecendo. Mas, meu amigo, minha amiga, faça isso que eu estou te falando. Olhe para o seu passado e diga: eu não vou voltar mais lá. Mas o meu passado, eu vou olhar para ele para me dar força para seguir adiante. Porque eu sei que de lá eu tive muita dor. De lá eu tive muita tristeza. De lá eu não tive ganhos. Foi sobre esse passado que eu tive que eu não cheguei a lugar nenhum, não tive resultado nenhum. Pelo contrário, só derrota. Mas eu vou repetir. Deus te deu mais uma oportunidade. E você sabe, esse jargão não é só jargão, é uma passagem bíblica. Mas para quem não conhece Bíblia, o ditado do mundo, geralmente nós vamos sempre pronunciar isso. Enquanto há vida, há esperança. Você tem vida? Você tem vida? Vou te perguntar de novo. Você tem vida? Se você tem vida, você tem esperança. Esperança para fazer tudo certo, tudo novo. Então aprenda hoje, através dessa oportunidade que você está podendo ouvir. E repito, nunca vou deixar de repetir, como eu sempre falo em todas as lives. Eu não posso ser exemplo para você. Não sou perfeito. Mas se as palavras são verdadeiras e têm coerência, pega para a tua vida. Faz isso que eu estou te falando. Vai dar certo. E você vai ter resultados. Eu gostaria que você compartilhasse essa live, se inscrevesse no YouTube, Instagram e no TikTok. Mentes Pensantes com Paulo Roberto. Nós temos alguns vídeos brincando, às vezes temos uns vídeos um pouco, meio nervoso, assim, falando mais sério de algumas situações, que são situações cabeludas, situações que às vezes a gente sai um pouco do sério e tem que falar de uma forma mais pesada, enérgica, porque é difícil às vezes as pessoas entenderem. Mas também tem humor, tem um pouco da minha vida falando dos meus filhos. Eu gostaria que você compartilhasse, deixasse seu comentário, deixasse seu like, tá bom? E compartilhasse para que todos possam ver e poder também ter essa oportunidade de ouvir, tá? Tem uma passagem bíblica que diz assim: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aqui a palavra, tem a palavra de Deus, aqui também tem a palavra de experiência de um homem de 42 anos, que já passou por muitas coisas na vida, que ainda está aprendendo, tá? Que ainda está aprendendo, e quero muito aprender. E por isso que eu estudo, é por isso que eu leio, é por isso que eu sempre estou inteirado, tá? Em questão da leitura, do conhecimento e de informações que rodam pelo mundo. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Nenhuma condenação.